A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. No Devocional Diário de hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 46 ao 50, que assim vai dizendo: Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos e ouvintes, Jesus e os seus discípulos foram para Jericó, e seguia a Jesus uma grande multidão. E um homem cego, cujo nome fora Bartimeu, que era filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a clamar por Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia dele, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas, meus irmãos e ouvintes, quanto mais mandavam ele se calar, mais ele intensificava o clamor. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo para ele ter bom ânimo, se levantar, porque Jesus o chamava. E o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, que lhe perguntou o que ele queria que o fosse feito. E o cego respondeu que ele tivesse vista, em outras palavras, que ele tivesse visão. Jesus então disse-lhe para ele ir, pois, em outras palavras, a fé dele o havia salvado. E logo o homem viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos ouvintes, esta passagem nos passa uma lição tão gloriosa sobre a intensificação do nosso clamor pelo propósito qual temos depositado no altar do Senhor. Com o cego foi exatamente desta maneira. Quanto mais mandavam ele se calar, mais ele intensificava o seu clamor. Conosco, muitas vezes é o contrário. Quanto mais desprezam a nossa busca e menosprezam a nossa oração, parece que cada vez mais esmorecemos e desanimamos de continuarmos a clamar pelo Senhor. Essa escolha de intensificar o clamor ou barrar o clamor é nossa. Vão sim haver muitos que tentarão nos convencer que não vale a pena tanta oração, não vale a pena tanta busca, que para ciclano e beltrano não há jeito. Entretanto, Deus permite tais rumores para ver qual será a nossa atitude. Atitude de avanço ou de retrocesso quanto àquilo que já temos depositado em oração ao Senhor. Se quando mandaram o cego se calar, ele tivesse se calado, não teria alcançado o milagre. Mas como ele insistiu no clamor, apesar das palavras de desânimo, Jesus contemplou a sua vida e correspondeu à sua petição. E quando aqueles vieram ao cego dizer que Jesus o chamava, ele não acreditou parcialmente, pois deixou a sua capa sem hesitar, sem olhar para trás. Não foi algo parcial, foi algo por inteiro, foi algo de todo o seu coração. Ele acreditou que ele alcançaria a cura. Pois se ele tivesse alguma dúvida, certamente não lançaria fora a sua capa. Afinal, a sua concepção poderia ter sido a seguinte: não vou lançar a minha capa, porque se eu ir e não der certo, não vou perder o único objeto de sustento que tenho. Ou seja, ele poderia ter pensado consigo mesmo: olha, eu não vou deixar a capa, porque se eu deixar a capa e ir, e nesta ida que eu ir,
eu estiver errado quanto ao milagre que eu creio que vai acontecer, eu posso estar perdendo o único objeto de sustento. Meus irmãos e ouvintes, aquela capa era o que protegia aquele cego das noites frias, dos dias chuvosos. Ela servia como um guarda-chuva, em outras palavras. Era como uma proteção, uma casa daquele cego. Afinal, ele morava na rua, ele não tinha um abrigo. Era aquela capa que estava lado a lado com ele. Mas ele não hesita em deixar a capa, pois ele acreditou com todo o seu coração que Jesus iria o curar. Ele creu, pois tinha uma convicta certeza de que iria ser curado. Quantas são as vezes que não recebemos o milagre porque estamos apegados à muleta, à capa, ao considerado por nós o único meio de sustento financeiro que temos, e por isso nos limitamos de avançar na busca pelo milagre? Quantos cegos de Jericó que estavam prestes a receber o milagre, mas por causa de uma muleta não puderam alcançar? Meu querido ouvinte, se nós não largarmos todas as muletas que nos providenciam sustento temporário nesta vida, não vamos alcançar a visão espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes Deus quer fazer da mesma maneira que fez com este cego conosco. Ele quer abrir a nossa visão, mas agora conosco, visão espiritual, para enxergarmos além dos limites humanos, alcançarmos a visão que Paulo nos mostra em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Jesus quer centralizar a nossa visão nele. Jesus quer que nós estejamos centralizados, quer que a nossa visão esteja centralizada nele, no Deus provedor, no Deus que nos concede o sustento, no Deus que nos estabelece, no Deus que nos mantém de pé. É Ele quem está conosco. A capa não tem o poder de nos sustentar como Jesus pode nos sustentar. A capa é só um objeto. A capa é só uma limitação pré-estabelecida por nós. Porque se nós não deixarmos, nós não vamos alcançar. Mas se nós decidirmos deixar a capa, nós estamos mostrando para Jesus que nós não dependemos das circunstâncias, que a nossa confiança não está depositada em um objeto físico, mas está depositada no Todo-Poderoso. Quando nós largamos a capa, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor é provedor. Eu deixo aquilo que para mim eu considerava a minha provisão, para eu alcançar a provisão celestial que vem do Senhor. Pois eu posso estar deixando a capa hoje, mas eu adquirirei a visão celestial do Senhor. Eu posso estar deixando a muleta hoje, mas eu vou adquirir da parte do Senhor a sustentabilidade para andar da maneira correta em sua presença. Ou seja, nós deixamos aquilo que para nós é um meio de provisão carnal para alcançarmos aquilo que o Senhor tem a nos conceder. Mas nós precisamos confiar. Meu querido, muitas das vezes Deus não faz porque Ele sabe que o nosso coração não está voltado inteiramente para a sua presença. Muitas vezes Deus não concede o desejo do nosso coração, porque Ele sabe que nós não estamos orando com toda a nossa alma derramada aos seus pés. Ele sabe que muitas das vezes nós estamos falando por falar, muitas das vezes estamos recorrendo ao Senhor como última opção, mas o Senhor quer nós por inteiro, não parcialmente, não pela metade, não uma pequena parcela de tempo, não uma pequena parcela de confiança, mas toda a sua confiança depositada no Senhor. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Senhor, se o Senhor não levantar, ninguém mais levanta. Senhor, se o Senhor não curar, ninguém mais cura, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que manda, Tu és aquele que pode, Tu és aquele que faz, Tu és aquele que fala, e todos têm que obedecer a sua voz.
Tu és aquele que faz com que os montes se prostrem diante da grandeza da tua glória. Tu és aquele que faz com que as águas dos oceanos, das praias litorâneas do mundo, só encostem no limite que o Senhor já determinou. Daquele limite, elas não passam. Não cai uma folha seca sequer de uma árvore sem a tua permissão. Meu irmão, é Ele que faz, é Ele que opera, mas Ele espera que nós venhamos depositar toda a nossa confiança nele. Como queremos alcançar o milagre da parte de Cristo se estamos com um pé na presença de Deus e outro pé na confiança humana? Recorremos ao Senhor, mas insistimos em ao mesmo tempo recorrer ao homem. Porque se não der certo, eu recorro a um homem, mas o Senhor quer que eu esteja totalmente entregado à sua presença, que eu esteja depositado totalmente na vontade do Senhor, não parcialmente, não pela metade, mas por inteiro, porque o Senhor me comprou por alto preço na cruz, não para ter a minha confiança pela parcialidade, mas por inteiro. Porque Deus não quer que sejamos parciais, mas inteiros em sua presença. Então chore mesmo, clame mesmo e não deixe com que os outros calem a sua voz, a voz de alguém que clama pelo Senhor. Não deixe com que as circunstâncias, com que as pessoas, com que as situações calem a sua voz. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Largar a muleta, largar a capa, porque Ele há de fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. E se você gostou desse vídeo, eu te faço o seguinte convite, meu querido. Minha querida, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo. E olha, se você puder, compartilhe com mais alguma outra pessoa. Curta este vídeo, compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?